encontrou com o pai, falou, morri, né? Uhum. Tipo assim, porque ela sabia, Teve ela aquela sabia consciência. que o pai estava morto, isso Uhum. em coma. Que bom estar aqui com você, tá. Ele falou, não, mas você vai voltar. Experiência quase morte, EQM, né? Por que todos os pacientes veem o túnel branco? Pois é. Porque tem gente que fala assim, não, mas isso é a baixa de oxigenação do cérebro. Uhum. Ok, a gente quando tá para morrer ou alguma coisa, Vai. falta oxigenação. Mas por que sempre visualizando O túnel a branco. mesma coisa? Porque a Olha. baixa de oxigenação não é no mesmo lugar em todos os pacientes. Eu falo pro meu filho, a gente vai ficando velho, vai ficando bobo, filho. Que a gente vai chorando mais, a gente se Aham. emociona mais, a É gente verdade, vai ficando, né, isso com é uma coisa... verdade. Eu me arrepiei todo. É, Você falando mas agora, é eu me arrepiei verdade. todo. Eu tive presente lá no Hospital Adventista na época da Covid, em que eu vi o caos, né? Eu vi, assim... Eu trabalhei num hospital, lá como neurologista, chamado João Lúcio. O que é o João Lúcio? É o Centro Referência de Trauma e de Neurologia, né? Do SUS. Então, eu via aquele caos e eu ia pro Adventista, que é um hospital chique, é o melhor hospital particular da cidade. Eu falava, olha, eu saio da Finlândia e vou para a Etiópia todo dia. É um O contraste. gigantesco. Eu vi o Adventista virando a Etiópia no Covid. Pelo volume. Eu vi gente morrendo um do lado da outra. Assim, eu coordenava a neurologia do Hospital Adventista lá, então, como não tinha plantonista, estava todo mundo com Covid, os coordenadores vão sim vir dar plantão, porque senão não tem médico. Então, eu virei dias e dias e dias naquele plantão, vendo gente morrer, entuba aqui o paciente, massagem cardíaca aqui, a mulher dele aqui do lado olhando, coisa que a gente jamais faria, porque teria um Mas biombo não ou outra tinha sala. como. Não tinha, não dava. Era Tinha muita tempo gente. hábil. Olha, eu não me considerava uma pessoa assim frágil assim emocionalmente, mas eu chegou num ponto que eu não via meu filho, eu não via minha mãe, eu não via ninguém, eu só voltava para casa porque eu não queria contaminar ninguém, que meus pais são idosos, meu filho é uma criança e morte. Era só isso. Eu cheguei a um ponto de falar para minha mãe, eu não aguento mais, eu só vejo gente morrendo e eu não consigo fazer nada. Nada, escorre pela mão. Você entuba, você faz recrutamento alveolar, você faz não sei o quê, e morre do mesmo jeito. Então, eu vi experiências de morte que eu nunca tinha visto. Eu vi gente voltando. E eu vi relatos que eu tô arrepiado Não, de novo. porque a Covid foi um momento que, para se estudar isso, era um material... Surreal. Porque assim, era muita morte, Surreal. muita gente que ficava ali O naquela... que fazia para um não era o mesmo que Não, fazia para outro. adiantava. Não. Você acabou de conseguir virar isso daqui. Você ia tentar fazer aqui, Não já dava não dava. certo. E Aqui gente, deu, e aqui não. aí sem perspectiva de melhora. Foi uma época difícil. E pessoas assim E que não sei a se- gente via, né? Pessoas com várias comorbidades e ficava. Aquele que não tinha nada Exatamente. Cara, ia. tinha um amigo nosso lá do hospital, ortopedista, o cara era faixa preta de jiu-jitsu, atleta. Ele morreu em uma semana. Então a gente falava... Não tem Como esse- que com ele foi assim? E aquele que todo mundo no início, né? A comorbidade é o pior. Os meus pacientes com doença autoimune, com esclerose múltipla, miastenia graves, que eu estou fazendo corticóide em doses altas em muitas pessoas, eu ficava... Não aconteceu nada. Eu falava, nada. o que está acontecendo? Que negócio é esse, Foi uma né? coisa que parecia que era escolhida. Esse vai. A gente não esse sabe. vai, esse A vai, Covid esse dá vai. problema neurológico, é verdade, doutor? Não sei. Eu nunca vi isso antes. Será que isso está acontecendo por outro motivo? Então, era realmente ali um período conturbado. Mas eu não sei se vocês chegaram a ver, faltou oxigênio em Manaus. Faltou, lembro. Né? Claro que a gente lembra. Eu tava na UTI, eu vi um Claro. milagre acontecer. Aham. Que eles fizeram uma usina de oxigênio no Hospital Adventista, que era para ter feito em 3 semanas, em 4 horas. E os caras, a gente estava de plantão, eu estava de plantão na UTI lá, e falava, doutores, por favor, chegou saturação de 90%, baixa oxigênio, não temos oxigênio, está acabando. Isso é surreal. Eu vi parentes de médico no hospital que eu fiz residência, vamos levar lá para o Getúlio Vargas, que é onde a gente faz a residência, deixar tudo lá. Morreu mais de 10 porque não tinha oxigênio. Né? Então, uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu ia ver, sinceramente. Mas eu vi muitos relatos idênticos, sabe? De experiência quase morte. Idênticos. Desse paciente daqui que não tem a menor convivência com esse paciente daqui, com esse daqui que vinha me falar que você falava, cara, eu preciso me aprofundar nisso aí. Tem algo entre o céu e a terra muito presente na nossa vida, mas que às vezes eu não quero observar. O que não nos é visível ou perceptível se a gente não tiver olhos para ver. Mas a gente não acredita em nada, vocês já pararam para perceber? Se Jesus Cristo viesse na nossa época agora, ele ia ser preso. Eu
acho que é ser morto. Com certeza. Gente, olha, eu sou Jesus, voltei aqui. Ai, daí, rapaz. Imagina, pega de pau. Exatamente. Né? Pega de pau que isso aí tá... A gente não acredita em nada. A gente não acredita em nada, simplesmente. Aconteciam coisas... Deus, ele não estava presente na minha vida. Eu sempre falo isso. Eu que não via. Ele estava presente em cada detalhe. O melhor exemplo que eu dou é na gravata. Quando eu ganhei a coordenação, eu ganhei um presente de grego. Assim, doutor, uma gravata, porque a partir de agora seria bom se eu usar. Aquilo enforca o ser humano de um jeito que eu acho que você fica com hipóxia cerebral, né? Eu comecei a aprender a dar nó de gravata. Comecei a aprender. Olhava para o William Bonner, eu falava, cara, olha o nó do William Bonner, é um duplo Windsor com vinco. Eu nunca prestei atenção. O nó do Trump, meu Deus do céu, ninguém faz um duplo Windsor como o dele. Aquele nó simples dele é sensacional. Ele sempre esteve lá, mas eu não olhava. Não é que o nó deles não estava... Você passou a perceber só depois. E a espiritualidade, idem. Eu só não queria nem ver, sabe? Isso é coisa de... né? Mas é como ela está presente. E esses relatos de visão em túnel, que é muito. Se repete o tempo todo. E alguns até de conversas. Não, e não é sempre falando com alguém que eles atribuem ser um espírito muito superior ou Deus, ou Jesus. Exato. Né? Aí você fala, todo mundo vê o mesmo tubo, todo mundo, né? Não é possível. E todos que voltam de experiência com as mães falam assim, olha, se tiver dúvida, segue onde estiver mais iluminado. Eu tenho uma paciente que veio e falou, olha, pelo sim, pelo não, eu vi. É um tubo de luz. Onde tiver uma luz, você vai. Mas com pessoas esperando. Exatamente. Né? Sempre assim, uma coisa muito boa. E pessoas... Eu tive uma outra paciente também de Covid que voltou. Meu Deus, a mãe daquela paciente nossa, esqueci o nome, São de Niterói. Ela ficou muito mal, de repente. O irmão morreu também. A mãe estava internada, tudo assim, no mesmo hospital, ela cuidando do irmão, o irmão morreu, ela ficou mal, ela entubou, ela descreve tudo. Que loucura. Que aconteceu. Que ela falava que as enfermeiras vinham, não sei o que lá, pra ela tava falando, gente, eu tô viva. Eu tô viva. E as pessoas não falavam com ela. Eu tenho pacientes que falavam isso. Exatamente. Eu tive uma paciente, eu não vou citar nome, porque eu não sei se ela quer que eu cite, mas não precisa. Ela me falou, doutor Denis, eu estava me sentindo bem, numa paz, mas a pessoa conversava claramente. Como é a pessoa, doutor Denis? Eu não sei descrever. Eu não sei descrever porque eu não via formas, a pessoa falava claramente comigo. A tua irmã morreu e você vai cuidar do filho dela. Ela voltou e a irmã tinha morrido. Tem a possibilidade de ter também morrido? Tem. Mas é um nexo causal, assim, sabe? Essa paciente encontrou com o pai e ela falou, morri, né? Tipo assim, porque ela sabia que o pai estava morto, isso em coma. Né? E aí ela falou assim, ai, que bom, tá aqui com você, Ele falou, não, mas você vai voltar. Que loucura. Aí ela disse que deu um tempo, aí o médico estava lá examinando, ela abriu o olho, o médico, a senhora tá bem? Se eu falar, ninguém acredita. Exatamente. Mas isso é algo que a gente tem que começar a ver de outro jeito. A ciência. O que eu vejo de ciência em Bíblia é muito grande. A neuroplasticidade está escrito lá. Está escrito. Aonde? A neuroplasticidade está escrita em Apocalipse. Eu tinha que ter separado aqui um bocado. Eu vou mandar para vocês algumas coisas que ele está falando de alimentação, como deve ser. Ele está falando da tua atividade, como deve ser. Ele está falando do teu descanso, como deve ser. Ele está falando da neuroplasticidade, que é assim capaz de se recuperar a tua própria mente. Tem algumas descrições de alguns profetas, em especial, falando do eixo intestino-cérebro. Eu tenho uma descrição da própria Ellen White, né? Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Né? Que ela fala que se você não tiver uma alimentação adequada, o seu eixo que faz ter uma corrente elétrica no teu cérebro vai estar prejudicado e sua mente estará pior. Ela está falando... Se você pensar... Mas como é que ela sabia de eletricidade se não existia eletroencefalograma? Não existia nem... Como é que ela sabia da eletricidade? Não, mas não tinha. Agora esse insight,
Michelangelo fez aquilo, né? Quem falou aquilo para ele? Mas quem falou que o lobo pré-frontal era desse jeito? Não, eu acho que ele tinha uma noção muito boa do cérebro, porque ele foi o cara que fez os primeiros atlas de anatomia. Pronto, mas e a função? Mas exatamente a função não tinha como. Concordo. Mas eu tenho uma teoria, pode ser erradíssima, né? Eu nunca me boto como estou falando é a última palavra, não é? Porque eu acho que o bom é você se rever o tempo todo. A curiosidade é alimento. Não, se rever. Olha, pensei, estava errada, agora estou pensando diferente. A gente tem que ter essa humildade. É verdade. Eu acho que tudo está no universo, na nuvem universal. Não tem o iCloud? Eu acho que existe o iCloud do universo. Não seria um anjinho específico te dando aquela dica? Eu acho que em algum momento, por algum motivo que eu não sei dizer, algumas coisas baixam, alguns arquivos baixam e você é escolhido de alguma maneira. Eu preciso estar com o HD preparado. Mas é óbvio. Se você não se prepara, você não vai entender o que está baixando. Deve ter uma opção de gente que recebe uma opção de coisa e não sabe do que se trata. E aquele negócio que eu falei, por algum motivo, essa mensagem bate na sua porta. Se você não souber abrir a porta... E se não acreditar que aquilo é uma porta? Por exemplo, o insight que você fala que recebe ali quando está no carro, onde vem? Porque aquilo não estava guardado, armazenado lá dentro, não. Não aquilo não estava. Então, assim... Por isso que eu fui vacinada pelas ondas gama. E elas parece que sei lá, eu será acho que elas as agem no ondas temporal? Gama... Será que elas... Não sei, mas porque ela onde ela se inicia, né? Não sei. Se você for ver a atividade do lobo temporal, ela é muito rápida, mais que todas as outras. Se eu vejo um eletroencefalograma normal, eu sei que a parede temporal é muito mais rápida. Porque são as ondas mais rápidas que tem, né? Por quê? É de 30, 50, pode chegar a 60. Exato. Né? Então, né, parece que tem alguma coisa. Faz sentido. É algo que a gente tem que perder, talvez, o preconceito do estudo. Porque... Mas tá aí, eu sou voluntária. Se você montar o capacete, eu vou para Manaus ser voluntária. Vamos, começamos por nós. A gente tem um N de pacientes que a gente conseguiria fazer, né? Com certeza. Mas tinha que ser muito bem selecionado.